Estamos em mais uma reunião do grupo de estudo do GNFIL sobre psicanálise e vamos continuar hoje na quarta reunião falando sobre o artigo Além do Princípio do Prazer. Bora lá, gente. Vamos lá. Outros pesquisadores chegaram a diferentes resultados. Malpass, Calkins e outros acharam, contrariando o Woodruff, que após certo número de divisões, também esses infusórios se tornam mais fracos, diminuem de tamanho, perdem parte de sua organização e afinal morrem, se não experimentam determinadas influências revigoradoras. Assim sendo, os protozoários morreriam após uma fase de declínio senil, tal como os animais superiores, o que se acha diretamente em contraste com as afirmações de Weismann, que vê a morte como uma tardia aquisição do organismo vivo. Do conjunto dessas pesquisas, destacamos dois fatos que nos parecem oferecer um firme apoio. Primeiro, se dois desses pequeninos seres, no momento em que ainda não mostram envelhecimento, podem juntar-se um ao outro, popular, separando-se de novo após algum tempo, são poupados da velhice, são rejuvenescidos. Esta copulação é certamente a precursora da reprodução sexual dos animais superiores. Ainda não está relacionada à multiplicação. Limite-se à mistura das substâncias dos dois indivíduos, a anfixia e o esmos. Mas a influência revigoradora da copulação pode ser substituída por determinados meios estimuladores, mudanças na composição do líquido e nutriente, aumento da temperatura ou agitação. Recordemos a famosa experiência de J. Webb, que aplicando certos estímulos químicos a ovos de ouriços do mar, induziu-os a processo de divisão que normalmente ocorre apenas depois da fecundação. Segundo, é provável que os infusórios sejam levados a uma morte natural por seu processo vital mesmo, pois a contradição entre os resultados de Woodruff e dos outros se deve ao fato de que depois cada nova geração tem líquidos nutrientes frescos. Boa noite, Érica. Boa noite. Ao deixar de fazer isso, observou as mesmas transformações nas gerações que os outros pesquisadores. Concluiu que os pequenos seres são prejudicados pelos produtos do metabolismo que lançam no líquido ao seu redor, e pôde convincentemente demonstrar que apenas os produtos do próprio metabolismo têm o efeito de acarretar a morte da geração. Pois, em uma solução saturada com dejetos de uma espécie longínquamente aparentada, vicejaram muito bem os mesmos seres que, amontoados no seu próprio líquido nutritivo, inevitavelmente pereciam, abandonado a si mesmo. Portanto, o infusório tem uma morte natural devido à imperfeita eliminação de seus produtos metabólicos. Mas talvez todos os animais superiores também morram devido à mesma incapacidade no fundo. Olha que interessante, pessoal. Agora, pode nos assaltar a dúvida de que seja pertinente buscar a resposta à questão da morte natural no estudo dos protozoários. A organização primitiva dessas criaturas pode nos ocultar importantes condições que também neles se acham presentes, mas que só nos animais superiores, onde obtiveram expressões morfológicas, podem ser percebidas. Mais uma pessoa tentando entrar aqui. Boa noite, Vera. Vera? Deixa ela cair. Se deixarmos o ponto de vista morfológico e adotarmos aquele dinâmico, para nós será indiferente que a morte natural dos protozoários possa ser demonstrada ou não. Neles, a substância, depois reconhecida como imortal, não se separou ainda, de maneira alguma, daquela mortal.
As forças espirituais que querem conduzir a vida à morte poderiam atuar desde o início também neles. E, no entanto, seu efeito poderia ser coberto de tal modo pelas forças conservadoras da vida, que seria muito difícil a comprovação direta de sua existência. Vimos, de fato, que as observações dos biólogos nos autorizam a supor tais processos internos conducentes à morte também nos casos dos protozoários. Mas, ainda que os protozoários se revelem imortais no sentido de Smith, sua afirmação é de que a morte é uma aquisição posterior vale a pena para manifestações evidentes da morte e não torna impossível uma suposição relativa aos processos que impelem a morte. Nossa expectativa de que a biologia prontamente afastasse o reconhecimento dos instintos de morte não se realizou. Podemos continuar nos ocupando de suas possibilidades e temos outras razões para fazê-lo. A notável semelhança da distinção feita por Smith entre soma e plasma germinal, com nossa separação entre instintos de morte e instintos de vida, continua a existir e manter seu valor. Detenhamos-nos por um momento nessa concepção notabilista da vida espiritual. De acordo com a teoria de Ehring, a substância viva operam ininterruptamente dois tipos de processos em direções opostas, uns construtivos anabólicos e outros destrutivos catabólicos. Isso aqui é um fato também até hoje, isso aqui não se alterou. Podemos ousar reconhecer nessas duas direções dos processos vitais a atividade de nossos dois movimentos espirituais, dos instintos de vida e dos instintos de morte. E a outra coisa que não podemos ignorar, que inadvertidamente adentramos o porto da filosofia de Schopenhauer, para quem a morte é o autêntico resultado e, portanto, objetivo da vida, enquanto o instinto sexual é a encarnação da vontade da vida. Procuremos, audaciosamente, dar um passo adiante. É a opinião geral que a união das numerosas células no agregado vital, a multicelularidade dos organismos, tornou-se um meio para o prolongamento de sua vida. Uma célula ajuda a conservar a vida das outras e a comunidade das células pode continuar vivendo, mesmo quando as células individuais tendem a morrer. Já vimos que também a copulação, a temporária fusão de dois seres unicelulares, tem efeito preservador da vida e rejuvenescedor em ambos. Assim, pode-se fazer a tentativa de transpor a teoria da libido, produto da psicanálise, a relação das células entre si, imaginando que sejam os instintos vitais ou sexuais atuantes em cada célula que tomam as outras células por objeto. Neutralizam parcialmente os seus instintos de morte, isto é, os processos por eles estimulados, deste modo as mantêm vivas, enquanto outras células fazem a mesma para elas. E ainda outras se sacrificam no exercício dessa função libidinal. Muito interessante. As células germinais mesmas se comportariam de modo absolutamente narcisístico, segundo a designação do que costumamos usar. Na teoria das neuroses, quando um indivíduo conserva no eu sua libido e não despende parte alguma dela em investimentos objetais. As células germinais requerem para si mesmas a sua libido, a atividade de seus instintos de vida, como reserva para sua posterior grandiosa atividade construtiva. Talvez se possa qualificar também as células dos neoplasmas malignos que destroem o organismo de narcísicas no mesmo sentido. A patologia está disposta a considerar seus germes como inatos e atribuir-lhes propriedades embrionárias. Dessa maneira, a libido de nossos instintos sexuais coincidiria com o era dos filósofos e poetas que mantêm unido tudo que vive. Aqui se nos oferece a oportunidade de rever a lenta evolução de nossa teoria da libido. A análise das neuroses de transferência nos impôs, num primeiro momento, a oposição entre instintos sexuais
voltada para o objeto, e outros instintos, de que tínhamos conhecimento insatisfatório, e que designamos provisoriamente como instinto do eu. Entre eles, tivermos que reconhecer, em primeira linha, os instintos que servem à autoconservação do indivíduo. Gente, que essa parte é muito interessante. Não tínhamos como saber que outra distinção havia a fazer. Nenhum conhecimento teria sido mais importante para fundamentar uma verdadeira psicologia do que uma visão aproximada da natureza comum e das eventuais peculiaridades dos instintos. Mas em nenhum outro âmbito da psicologia tateávamos assim no escuro. Cada um postulava tantos instintos ou instintos básicos, outro lhe apetecia. E os manejava como os antigos filósofos gregos manejavam seus quatro elementos: água, terra, fogo e ar. A psicanálise, que não podia prescindir de alguma hipótese sobre os instintos, ateve-se inicialmente à popular diferenciação de instintos expressos nos termos amor e fome. Não era, pelo menos, uma nova arbitrariedade. Com isso, avançávamos um bom trecho na análise dos psiconeurósis. O conceito de sexualidade é, portanto, o do instinto sexual. Teve certamente que ser ampliado, até abarcar muita coisa que não se incluía na função reprodutiva. Isso provocou certo escândalo no mundo do Áustero, respeitável ou simplesmente hipócrita. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma coisa para nós aí? Tudo tranquilo? Uma coisa chamou atenção? Então, tá bom. O passo seguinte ocorreu quando a psicanálise pôde aproximar-se do eu psicológico e, primeiramente, conhecer apenas como instância repressora, censora, habilitada a constituir proteções e formações reativas. É certo que espíritos críticos e longevidentes haviam desaprovado muito tempo antes a limitação do conceito da libido e a energia dos instintos sexuais voltada para o objeto. Mas eles não informaram de onde leviam a sua maior compreensão e não souberam dele retirar algo de útil para a análise. Em lento e ponderado avanço, a psicanálise observou, então, com que regularidade a libido é tirada do objeto e voltada para o eu, introversão. E ao estudar o desenvolvimento da libido da criança e suas fases iniciais, chegou à percepção de que o eu é o genuíno e original reservatório da libido. O eu tomou lugar entre os objetos sexuais e logo foi visto como os mais eminentes deles. A libido que permanecia de tal modo no eu foi chamada de narcísica. Essa libido narcísica também era, naturalmente, manifestação de força de instintos sexuais, no sentido analítico, que tivemos de identificar com os instintos de autoconservação. Admitidos desde o princípio, assim tornava-se insatisfatória a oposição original entre instintos do eu e instinto sexual. Uma parte do instinto do eu foi vista como libidinal, no eu atuava provavelmente junto a outros. Também instintos sexuais, mas é lícito dizer que a velha forma, segundo a qual a psiconeurose baseia-se num conflito entre o instinto do eu e o instinto sexual, nada contém que hoje se deva rejeitar. Apenas sucede que a diferença entre essas duas espécies de instintos, originalmente pensada como de algum modo qualitativo, deve agora ser caracterizada de outra forma, isto é, como sendo topológica. Em particular, a neurose da transferência, o verdadeiro objeto de estudo da psicanálise, continua a ser resultado de um conflito entre o eu e o investimento libidinal do objeto. Tanto mais deveríamos agora enfatizar o caráter libidinal dos instintos de autoconservação, quando ousamos dar outro passo, reconhecendo o instinto sexual como eros que tudo preserva e derivando a libido narcísica do eu, dos montantes da libido com que as células somáticas se apegam umas às outras. Mas agora nos defrontamos repetidamente com a seguinte questão: se também os instintos de autoconservação são da natureza libidinal, talvez não tenhamos outros instintos que não os libidinais. Pelo menos não à outra vista.
No entanto, é preciso dar razão aos críticos que desde o início suspeitaram que a psicanálise explica tudo a partir da sexualidade, ou aos inovadores como Jung, que prontamente utilizou a libido para a força instintual, em geral. Não é assim? Certamente, não era nossa intenção chegar a esse resultado. Partimos de uma nítida separação entre o instinto do eu, igual ao instinto da morte, instinto sexual, igual ao instinto da vida. Dispusemos-nos a incluir os chamados instintos de autoconservação entre os instintos de morte, ao que depois retificamos. Desde o princípio, nossa concepção era dualista, e hoje é mais claramente dualista do que antes, desde que não mais denominados os opostos instintos do eu e os instintos sexuais, mas instintos de vida e de morte. Olha que legal, gente. Já a teoria da libido de Jung é monista. O fato de ele haver chamado sua única força total de libido tem de causar confusão, mas não deve nos influenciar. Supomos que outros instintos atuem no eu, além do instinto libidinal de autoconservação. Deveríamos ser capazes de indicá-los. Infelizmente, a análise do eu progrediu pouco, de modo que para nós é difícil fazê-lo. Os instintos libidinais do eu podem estar ligados de maneira especial aos outros instintos do eu que ainda não conhecemos. Mesmo antes que tivéssemos conhecido o narcisismo, já havia na psicanálise a conjuntura de que o instinto do eu atrai para si incorporações libidinais. Mas essas são vagas possibilidades que nossos opositores dificilmente considerarão. É embaraçoso que até agora a psicanálise nos tenha permitido apontar somente instintos libidinais, mas nem por isso partilharemos a conclusão de que não existem outros. Na atual penumbra em que se acha a teoria dos instintos, não convém rejeitar qualquer ideia que prometa alguma luz. Partimos de grande pluralidade, o instinto da vida e o instinto de morte. O próprio amor objetal nos mostra uma segunda posição, assim, aquela de amor, afeição e ódio, agressão. Se conseguíssemos relacionar essas duas pluralidades, fazer uma remontar a outra, há muito reconhecemos um componente sádico no instinto sexual. Ele pode, como sabemos, tornar-se autônomo, como perversão, dominar toda a tendência sexual da pessoa. Ele também aparece como instinto parcial dominante numa das organizações pré-genitais, como as denominei. Mas, como pode o instinto sádico, que visa ferir o objeto, ser derivado do eros conservador da vida? Não cabe supor que esse sadismo é, na verdade, um instinto de morte que foi empurrado do eu pela influência da libido narcísica, de modo que surge apenas em relação ao objeto? Então, ele entra a serviço da função sexual. No estágio oral da organização da libido, a posse amorosa ainda é conhecida com a destruição do objeto. Depois, o instinto sádico se separa, enfim, no estágio da primazia genital, para a finalidade da procriação, assume a função de subjugar o objeto sexual até o ponto exigido para a realização do ato. Podemos dizer, de fato, que o sadismo expulso do eu mostrou o caminho aos componentes libidinais do instinto sexual. Depois, esses ocorrem para o objeto. Quando o sadismo original não experimenta atenuação ou fusão, produz-se conhecida ambivalência de amor e ódio na vida amorosa. Se for permitido fazer tal suposição, será satisfeita a exigência de oferecer o exemplo de um deslocado, é certo, instinto de morte. Essa concepção, porém, está muito longe de qualquer evidência que uma impressão quase mística. Cai sobre nós a suspeita de haver procurado, a todo custo, uma saída para um grande embaraço. Então, podemos lembrar que tal suposição não é nova, que já a fizemos antes no momento em que não havia nenhum embaraço. Observações clínicas levaram, naquela época, à concepção de que o instinto parcial complementar ao sadismo, o masoquismo, deve ser entendido como uma reversão do sadismo para o próprio eu. Mas, em princípio, não há diferença entre uma volta do instinto para o eu desde o objeto e a volta desde o objeto para o eu
e que aqui tratamos agora. O masoquismo, a volta do instinto contra o próprio eu, seria então, na realidade, o retorno a uma fase anterior dele mesmo, uma regressão. Em um ponto, a descrição que ali se faz do masoquismo necessitaria da correção. Por ser demasiado exclusiva, o masoquismo também pode ser primário, algo que ali pretendia contestar. Algo que ali pretende contestar. Mas retornemos aos instintos sexuais, conservadores da vida. As experiências com protozoários nos ensinam que a fusão de dois indivíduos sem divisão subsequente, a copulação, após a qual os dois se separam, tem efeito fortalecedor e rejuvenescedor sobre ambos, perlípticos, assim. Nas gerações seguintes, eles não mostram sinais de degeneração, e parecem capazes de resistir mais longamente aos danos do seu próprio metabolismo. Creio que podemos tomar essa observação como típica do efeito produzido também para a união sexual. Mas em que modo a fusão de duas células pouco diferentes provoca uma tal renovação na vida? O experimento que substitui a copulação dos protozoários pela ação dos estímulos químicos, realismo mecânico, LOX6, permite uma resposta segura. Acontece pela introdução de novas quantidades de estímulos. Isso se harmoniza com a hipótese que o processo vital do indivíduo conduz, por razões internas, ao nivelamento das tensões químicas, ou seja, à morte. Enquanto a união com uma substância viva individualmente diversa, magnífica essas tensões. Introduz como que novas diferenças vitais que depois são dissipadas vivendo. Têm de ser dissipadas vivendo. É claro que quanto a essa dissimilaridade deve haver um óptimo, ou mais de um. O fato de haver reconhecido como tendência dominante da vida psíquica, talvez a própria vida dos nervos, o esforço de diminuir, manter constante, abolir a tensão interna dos estímulos, o princípio de Nirvana, na expressão de Barbara Lowe, tal como se exprime no princípio do prazer, é um dos nossos mais fortes motivos para crer na existência do instinto da morte. Mas, ainda sentimos como apreciável estorvo em nossa argumentação o fato de, precisamente, quanto ao sexual, não podemos demonstrar o caráter de compulsão à repetição que inicialmente nos levou a detectar o instinto de morte. Certamente, há dos processos de desenvolvimento embrionário na prótese e tais fenômenos de repetição. As duas células germinais da reprodução sexual e a história da sua existência são, elas mesmas, apenas repetições dos primórdios da vida orgânica. Mas o essencial nos processos visados pelo instinto sexual é a fusão de dois corpos de células. Apenas isso garante, nos seres vivos superiores, a imortalidade da substância viva. Em outras palavras, necessitamos obter informações sobre o gênese da reprodução sexual e a origem dos instintos sexuais. Uma tarefa de assustar quem não é desse âmbito é que até agora mesmo especialistas não puderam realizar. Por isso, nos limitaremos a destacar resumidamente aquilo que, de todas as afirmativas e opiniões discordamos, pode ser relacionado à presente argumentação. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo aí? Tá bom. Qualquer coisa, vamos falando. Uma concepção despojada, uma concepção despoja o problema da reprodução do seu fascínio misterioso ao apresentá-la como manifestação parcial do crescimento, multiplicação por divisão, germinação, geniparidade. A origem da reprodução através das células germinais, sexualmente diferenciadas, pode ser vista segundo um modo de pensar sobriamente darwinista, de forma seguinte. A vantagem da anfixia, obtida em certos momentos pela copulação causal de dois protozoários, foi mantida e depois aproveitada na evolução subsequente. O sexo, portanto, não seria muito antigo, e os instintos extraordinariamente arrebatados que visam promover a união sexual estariam repetindo algo que aconteceu casualmente uma vez e desde então se firmou por ser vantajoso.
Como no caso da morte, a questão aqui é se devemos admitir nos protozoários apenas o que mostram e se podemos supor que forças e processos se tornam visíveis apenas em organismos superiores surgirem também neles primeiramente. A concepção da sexualidade, que acabamos de mencionar, é de pouca valia para nosso propósito. Poderia-se objetar a ela que pressupõe a existência do instinto de vida já atuante dos mais simples organismos, pois, de outro modo, a copulação, que atua contra o curso da vida, a torna mais difícil. Torna mais difícil a tarefa de deixar de viver. Não seria sido mantida e elaborada, assim evitada. Logo, se não quisermos abandonar a hipótese dos instintos de morte, será preciso conjugá-la a instinto de vida desde o começo. Mas é preciso reconhecer que aí trabalharemos com uma equação de duas incógnitas. O que na ciência encontramos sobre a gênese da sexualidade é tão pouco que o problema pode ser comparado a uma escuridão que nem um raio de luz de uma hipótese penetrou. É em outro lugar que deparamos uma tal hipótese na natureza tão fantástica. Porém, é antes um mito que uma explicação científica, que eu não ousaria apresentá-la aqui, se ela não satisfazesse justamente uma condição que procuraremos satisfazer, pois ela faz derivar um instinto de necessidade de restauração do estado anterior. Refiro, naturalmente, a teoria de Platão, e a teoria de Platão faz Aristófanes exprimir no simpósio, que trata não só da origem do instinto sexual, mas também de suas mais importantes variações relativas ao objeto. Olha aí, pessoal, Platão de novo, hein? Platão, Aristóteles sempre presente, hein? Tem como fugir da filosofia grega antiga, hein? Pois antes, o nosso corpo não era formado exatamente como hoje, era muito diferente. Em primeiro lugar, havia três sexos. Não só o masculino e o feminino, como agora, mas também um terceiro que unia os dois, o homem e fêmea. Mas nesses seres tudo era duplo. Tinha 4 mãos e 4 pés, 2 rostos, duplos genitais, etc. Então Zeus decidiu parti-los em dois, como se divide os marmelos para fazer conserva. Como todos se achavam tão divididos, o anseio impeliu as duas metades a juntar-se. Elas se enlaçavam com as mãos, abraçavam-se, desejando fundir-se. Platão aí, gente, ó, Platão arrebentou tudo. Devemos seguir a deixa do filósofo poeta e arriscar a suposição de que a substância viva, ao ser animada, foi desmembrada em pequenas partículas desde então buscam reunir-se de novo mediante instintos sexuais. De que esses instintos, nos quais prossegue a afinidade química da matéria inanimada, gradualmente superam, atravessando o reino do protozoário, as dificuldades que opõem a tal esforço meio carregado de estímulo perigoso para a vida, que os obriga a formar uma camada cortical protetora, que essas dispersadas partículas de substâncias vivas alcançam desse modo a multicelularidade e, enfim, transferem às células germinais em elevadas concentração o instinto para reunir-se. Acho que nesse ponto devemos parar. Mas não sem acrescentarmos algumas palavras da reflexão crítica. Talvez me pergunte se até onde estou convencido das hipóteses aqui representadas. A resposta seria que eu próprio não estou convencido nem peço que os outros não as acreditem. Olha o Freud já dando uma pancada no elemento, tá vendo? Ou, mais precisamente, não sei onde creio, né? Não sei até onde creio, né? Isso que é uma coisa legal da Freud. Parece-me que a favor efetivo da convicção não precisa, de forma alguma, ser considerado aqui. Podemos entregar um curso de pensamento, acompanhá-lo até onde ele for, somente por curiosidade ou, se quiserem, como advogados diabólicos, advogado do diabo, que não se vendeu ao diabo por isso. Não discuto que o terceiro passo na teoria dos instintos, que aqui empreendo, não pode reivindicar a mesma certeza dos dois anteriores, a exceção do conceito da sexualidade e a tese do narcisismo. Essa inovação foram transposições diretas de observação para a teoria, sem maiores fumas de erro, de que os inevitáveis nesse caso.
É certo que também a asserção do caráter regressivo dos instintos baseia-se em material observado, isto é, nos fatos da compulsão à repetição. Mas talvez eu tenha superestimado o significado deles. De toda maneira, só é possível levar adiante essa ideia combinando repetidamente a factual e a apenas expurgitado, assim afastando-nos da observação. Sabemos que quanto mais isso é feito, enquanto se constrói uma teoria, menos confiável é o resultado final. Mas não há como especificar o grau de incerteza. Podemos sair bem ou equivocar-nos vergonhosamente. Em trabalhos desse tipo, não confio muito no que chamam de intuição. O que dela pude ver pareceu-me antes o produto de uma certa imparcialidade do intelecto. Mas, infelizmente, é raro ser imparcial quando se trata das coisas últimas, dos grandes problemas da ciência e da vida. Interessante, hein? Creio que cada um aí, dominado por preferências bastante enraizadas interiormente, cujo jogo faz seu saber, ou sua especulação, havendo tão bons motivos para a desconfiança, a atitude para com o resultado do nosso empenho intelectual terá de ser uma fria benevolência. Mas acrescento que uma autocrítica, que essa não obriga a uma tolerância especial para com opiniões divergentes. Podemos rejeitar implacavelmente teorias que são contrariadas já nas primeiras fases da análise do que observamos. Ao mesmo tempo, saber que a validade das que defendemos é apenas provisória. No julgamento de nossa especulação sobre os instintos de vida e de morte, não incomodaria muito que nela sucedam tantos processos estranhos e poucos evidentes, como um instinto ser expulso por outro, dirigir-se do eu para o objeto e coisas assim. Isso se deve a que somos obrigados a trabalhar com os termos científicos, ou seja, com a linguagem figurada própria da psicologia, mais corretamente da psicologia das profundezas. De outra forma, não poderíamos escrever os processos em questão. De fato, não seríamos sequer percebidos. As frases de nossa descrição provavelmente desapareceriam se já pudéssemos empregar os termos fisiológicos ou químicos, em vez de psicológicos. Eles também são parte de uma linguagem apenas figurada, mas uma que há muito tempo nos é familiar e talvez mais simples. Por outro lado, para nós é bastante claro que a incerteza de nossa especulação foi normalmente acrescida pela necessidade de tomar empréstimo uma ciência biológica. A biologia é verdadeiramente um campo de possibilidades limitadas. Podemos esperar delas mais surpreendentes revelações, e não somos capazes de imaginar as respostas que algumas décadas ela dará às questões que dirigimos. Então, Chefe, sobrou você? Bom, vamos terminar então. Por outro lado, para nós, já disse, talvez sejam respostas que façam ruir todo o edifício artificial de nossas hipóteses. Se assim for, alguém poderia perguntar para que serve realizar o trabalho como exposto nessa sessão e para que publicá-los. Bem, não posso negar que algumas analogias, conexões, relações nele encontradas me parecem dignas de atenção. Boa noite, Lausilei. Será que é essa aula meu espírito não está participar, meu Deus? Sete. Se querer restaurar um estado anterior é realmente uma característica universal dos instintos, não podemos admirar que na psique tantos processos ocorram independentemente do princípio do prazer. Essa característica seria comunicada a todos os instintos parciais, e no caso deles visaria o retorno a um certo estágio do curso do desenvolvimento. Mas tudo isso, sobre a qual o princípio do prazer ainda não tem poder, não se acha necessariamente em oposição a ele. Continua não resolvido o problema de determinar a relação entre os processos rituais de repetição e o domínio do princípio do prazer.
Vimos que uma das primeiras e mais importantes funções do aparelho psíquico é ligar os impulsos rituais que eles chegam, substituir o processo primário nele dominante pelo processo secundário, transformar sua energia de investimento livre e móvel em investimento predominante para tônico. Durante essa transformação, não se pode atentar para o desenvolvimento do desprazer, mas o princípio do prazer não é anulado por isso. Pelo contrário, a transformação ocorre a serviço do princípio do prazer. A ligação é um ato preparatório que introduz e assegura o domínio do princípio do prazer. Vamos distinguir entre função e tendência de maneira mais aguda do que fizemos até agora. O princípio do prazer, então, é uma tendência que se acha a serviço de uma função, a qual cabe tornar o princípio isento de excitação, ou conservar o montante de excitação dentro dele constante, o menor possível. Ainda não podemos decidir por nenhuma dessas concepções, mas notamos que a função assim determinada participaria do universo ao empenho de todos os viventes retornar à quietude do mundo orgânico. Isso aqui estava nesse mesmo texto, mas ele estava na página anterior, tá? Todos nós aprendemos que o maior prazer do nosso alcance, todo ato sexual, está relacionado à extensão momentânea de uma elevada excitação, mas a ligação no impulso titual seria uma função preparatória que deve dispor a excitação para a sua definitiva eliminação no prazer de descarga. Isso também leva à pergunta se as sensações de prazer e desprazer podem ser igualmente geradas pelo processo excitatório ligados e pelo não ligados. Parece totalmente fora de dúvida que os não ligados, processos primários, produzem sensações bem mais intensas nas duas direções do que os ligados, nos secundários. Os processos primários são também anteriores, no começo da vida psíquica, não há outros, e podemos inferir que se o princípio do prazer já não estiver em operação neles, não poder chegar a estabelecer-se para posteriores. Continua. Não está entrando aqui. Ok. Boa noite, Meire, tudo bem? Assim, alcançamos um resultado que, no fundo, não é simples, de que no começo da vida psíquica, o empenho por prazer se manifesta bem mais intensamente do que depois. Mas não só restritamente, tem que admitir interrupções frequentes. Em períodos mais maduros, o domínio do princípio do prazer é bem mais assegurado, mas ele próprio, assim como os demais disso, não escapa à sujeição. De todo modo, aquilo que no processo estatório leva ao sofrimento das sensações de prazer e desprazer tem que existir no processo secundário, não menos no primário, não menos do que no primário. Deixa eu ver aqui, Renato. Aqui seria o ponto para iniciar novas pesquisas. Nossa consciência nos transmite desde o interior não apenas a sensação de prazer e desprazer, mas também uma peculiar tensão que pode ela mesma ser prazerosa ou desprazerosa. Essas sensações devem. Deixa eu ver. Boa noite, tudo bem? Essas sensações devem nos fazer distinguir entre processos de energia ligados e não ligados, ou a sensação de tensão há de ser relacionada à quantidade absoluta, eventualmente ao nível do investimento, enquanto a série de prazer e desprazer indica a mudança de quantidade de investimento na unidade de tempo. Também nos chama a atenção que os instintos de vida têm bem mais a ver com a nossa percepção interna, pois se apresentam perturbando a paz, trazendo tensões cuja eliminação é sentida como prazer, enquanto instintos de morte podem realizar seu trabalho discretamente.
O princípio do prazer parece mesmo estar a serviço dos instintos de morte, é certo que vigia também os estímulos de fora, avaliando como os perigos pelas duas espécies de instintos, mas, sobretudo, os aumentos dos estímulos a partir do dente, que chegam a dificultar a tarefa de viver. A isso se relacionam inúmeras outras questões que atualmente não é possível responder. Temos de ser pacientes e aguardar novos meios de oportunidade de investigação. E permanecer dispostos a abandonar o caminho que trilhamos por algum tempo, se ele parecer não conduzir a algo de bom. Que legal. Olha o que ele está falando já no... Somente aqueles crédulos que exigem da ciência um substituto para o catequismo abandonado se aborrecerão com o pesquisador por desenvolver ou modificar seus pontos de vista. De resto, talvez um poeta, nos Bocanas de Harivi, nos consoles pelo vagaroso progresso de nosso conhecimento científico. O que não podemos alcançar voando, devemos alcançar claudicando. Segundo as Escrituras, não é pecado claudicar. E é isso. Acabou a leitura, pessoal. E aí? Diga o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, o que vocês têm dúvida, não tem dúvida. Oi, Rafael, boa noite. Boa noite a todos. Pode falar. Eu estou encafifada com essa palavra instinto. Ah, Eu não sei se a tradução é instinto mesmo, que seria instinct do alemão, ou se é tribe. uhum. A gente teria que ver isso aí, porque o instinto é uma programação, né, orgânica tal. Freud não usa muito essa palavra instinto. Eu não sei se isso é tradução. Seria mais adequado o termo pulsão, né? Sim. Então, esse texto é um texto que ele está desconstruindo um pensamento para construir outro, né? Então, ele está partindo aí da questão dos seres unicelulares e tal, para tentar desconstruir aí essa coisa do instinto de vida em oposição ao instinto de morte. Na verdade, ele depois vai definir isso como uma coisa só, né? Uhum. Como se fosse um contínuo. E também me chamou a atenção quando ele fala do banquete de Platão, que ele cita Aristófanes. Isso. Depois eu vou Nossa. mandar um videozinho, porque no banquete de Platão são 10 falas a respeito do amor. Hum, E cada uma das 10 falas, né, hum, era também chamado de simpósio, que eram reuniões onde se tinha um tema e um mediador. E cada convidado dava um parecer sobre aquele tema. uhum. E nesse banquete o tema é amor. Então cada um vai dar a sua visão sobre o amor. No final, Sócrates vai desconstruir tudo, né? Aristófanes é comediógrafo. Sim. Então, quando ele vai falar do amor, ele traz essa, essa mitologia, né? Que é bem interessante. Eu tenho até um videozinho, depois eu vou botar aqui no grupo, de que os seres eram completos e foram partidos por Zeus porque eram muito poderosos. Então, Zeus se sentiu ameaçado, foi lá e partiu as almas, né? Então as almas ficaram vagando por aí até encontrar sua alma gêmea, né? Uhum. É muito interessante quando ele traz essa questão de Aristófanes. Sim. E o Aristófanes também escreveu aquele livro criticando o próprio Sócrates, né? Pelas nuvens, né? Nuvens. Uma zoadinha no Aristóteles também. No Aristóteles não, no próprio Sócrates. No Sócrates. Sim.
Daqui. Eu não sei se como que está essa tradução aqui no livro de que está o Trieba, está extinto, né? Na pulsão ou extinto, né? Porque praticamente o texto inteiro dele ele fala de extinto, né? Não fala de. Ele fala muito pouco de pulsão aqui nesse texto. É isso que eu fiquei com essa dúvida agora. Se isso é uma tradução que foi feita assim, ou se isso está realmente no texto dele, né? Uhum. Porque muda completamente, né, o sentido. Sim. Muda completamente. Os animais possuem instinto, né? Uhum. Nós seríamos desprovidos de instinto, né? Assim, no sentido mais geral, né, do que os animais. A não ser o instinto de sobreviver realmente, né? Sim. Mas eu fiquei com essa dúvida, depois eu vou até pesquisar isso. Obrigada, tá? Obrigada. Imagina. Tem mais alguma coisa, gente? Vocês acharam interessante? Não acharam nada? Bom, pessoal, então eu vou para a gravação aqui. Agradeço a participação de todo mundo e até a próxima, então. Só um minutinho.